Você sabia que o Ableton Live é um dos softwares mais utilizados na produção de música eletrônica do mundo? E nesse vídeo a gente vai ver mais sobre essa ferramenta tão poderosa. Vamos lá! Esse vídeo ele vai ser fundamental para você que está querendo entrar na produção de música eletrônica, para você que está começando a se interessar por produção de música eletrônica, esse tipo de coisa. Esse vídeo aqui é o primeiro passo, literalmente, que você vai dar dentro da ferramenta. Então vamos lá. No primeiro momento aqui você pode se assustar um pouco com a ferramenta, né? O Ableton Live ele é diferente dos outros softwares de produção. A gente tem vários softwares no mercado de produção musical que você pode usar para produzir qualquer estilo. O Ableton Live a gente usa muito dentro da música eletrônica, mas ele serve para produzir qualquer estilo de música. E eu lembro que quando eu comecei a produzir, a primeira vez que eu vi o Ableton, eu não entendi nada. Mas depois de muito pouco tempo, eu fui aprendendo a ferramenta e fui entendendo que, na verdade, hoje em dia eu vejo ele como a ferramenta mais simples de ser utilizada dentro de todos os softwares que tem no mercado. Por quê? Porque ele é muito intuitivo. A ideia de usabilidade nele é muito simples. Então, basicamente, tudo que você quiser usar no programa, você vai pegar do menu e arrastar para dentro de algum canal, e basicamente é isso. Então vamos lá. Para começar, eu quero falar aqui sobre o browser do software, que é onde vai ficar tudo o que você precisa para fazer suas músicas. Então, dentro do browser você vai encontrar as amostras de áudio para você fazer seu som, você vai encontrar os efeitos, você vai encontrar os instrumentos, você consegue encontrar seus projetos, tudo que você precisar para fazer sua música tá aqui dentro do browser. Primeiro aqui, eu tenho os collections, que são as coleções do Ableton. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, a gente vai fazer um vídeo especial sobre essas coleções, porque isso aqui é um negócio bem legal, mas pode ficar meio demorado falar sobre isso. Mas basicamente aqui o que acontece? As coleções servem para eu guardar tudo que eu mais gosto de usar dentro do software. Então aqui você pode ver que eu tenho várias categorias aqui, né? Eu tenho plugins, EQ Filter, compressor, reverb delay, pré-amp saturadores, instrumentos e effects. Fui eu que criei todas essas categorias. Aqui o Ableton possibilita você criar e aqui eu deixo tudo que eu mais gosto de utilizar de acordo com as categorias que eu criei, beleza? Você pode fazer do jeito que você achar melhor. E aí aqui embaixo a gente tem as categorias do Ableton. Aí aqui a gente não consegue mudar. Então eu tenho a primeira categoria aqui que são Sounds, então aqui eu tenho todos os sons do software, tudo que eu quiser encontrar de som vai estar aqui dentro. A aba Drums são todos os kits de bateria que já vem com o software. Então essas categorias aqui é tudo que já vem com o programa. Então aqui eu vindo Instruments, né? São todos os instrumentos que vêm com o software. Audio Effects são todos os efeitos de áudio nativos do Ableton Live. Então aqui eu vou ter delay, vou ter reverb, vou ter equalizador, compressor, esse tipo de coisa. MIDI Effects são todos os efeitos de MIDI. Max for Live é uma extensão do software, aqui você pode ter efeitos extras e tal. Dentro do site do Ableton Live, você consegue baixar algumas coisas gratuitas lá, então eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é como se fosse uma extensão do próprio software. Na aba Plugins, aqui eu vou ter tudo que não é do Ableton, então tudo que é de fora do software vai estar instalado aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir um efeito aqui. Se eu abrir esse efeito, eu der 2 cliques nele aqui, ele vai abrir nesse primeiro canal, porque é o canal que eu tô selecionado, tá? É só para dar um exemplo para mostrar a diferença para você aqui. Plugin, meu mano, nada mais é do que efeitos e instrumentos que a gente coloca dentro dos canais, dentro do software. Esses plugins, que são os efeitos e os instrumentos, eles podem ser nativos do próprio software ou podem ser externos de outras marcas, beleza? Então eu vou mostrar a diferença entre um plugin nativo e um plugin externo. Então eu vou pegar aqui um equalizador do Ableton Live, vou jogar aqui dentro, vamos lá em Audio Effects, aí eu vou vir aqui em EQ Filters e vou jogar um equalizador do Ableton aqui dentro. Aquele negócio que eu falei no começo do vídeo, que o Ableton, no começo ele parecia ser difícil, mas depois ele ficou muito simples de ser utilizado, porque ele é muito intuitivo e tal. Então olha só, na maioria dos programas de produção musical, quando você quer inserir alguma coisa dentro de algum canal, você tem que ir em algum menu específico, escolher o efeito, direcionar pro canal e tal, tudo clicando e pá. No Ableton não precisa de menu, aqui não tem muito menu, você tem mais o browser mesmo. Então, por exemplo, eu quero jogar um equalizador dentro do canal 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o equalizador e arrastar para dentro do canal 1 e ele vai carregar aqui dentro, ó. Automaticamente ele já está carregado. Os plugins, né, instrumentos e efeitos nativos do Ableton, eles têm uma característica de aparecer sempre encaixado aqui embaixo, ó. Eles sempre vão ficar encaixados. Então se eu jogar um outro efeito aqui, ó, ele vai ficar encaixadinho aqui embaixo também, ó. Vou pegar mais um efeito e vou jogar aqui. Ele vai ficar encaixadinho aqui embaixo. Tudo que é nativo do software fica encaixado aqui embaixo nessa janela. Quando eu jogo alguma coisa que não é nativa do software, vou jogar um equalizador aqui, ó.
Quando eu jogo aqui, o que acontece? Ó, ele tem essa característica de abrir numa janela à parte. E vai ficar um quadradinho aqui embaixo, me indicando que o que eu estou usando aqui é um plugin externo, não é do Ableton, né? E aí eu posso abrir e fechar ele nessa ferramentinha aqui, ó. Tá vendo? Então se eu jogar um outro, vou jogar um equalizador aqui também, ó. Ele vai abrir do lado de fora. Então essa é a principal diferença entre os plugins nativos e os plugins externos. Então só recapitulando, plugin são todos os efeitos e instrumentos que você pode colocar dentro do software, tá? Tanto nativos quanto externos. Dentro da aba Clips, a gente tem vários loopzinhos prontos do Ableton. No caso aqui a gente tem algumas coisas de bateria. Então se eu der o play aqui, ó, vai tocar uma bateriazinha. Ó. Aqui embaixo você consegue visualizar esse clipe, né? Ó. Aqui a gente já tem acorde. Então esses sons aqui, eles vão te ajudar aí a começar a produzir, né? Você pode pegar esses loops e utilizar para fazer as suas músicas aqui dentro do software. Tudo isso aqui que eu tô mostrando é nativo, já vem com o Ableton, beleza? Aí a gente tem a abinha Samples. Dentro da aba Samples aqui, a gente vai ter todas as amostras de áudio do software. Então sample significa amostra. No nosso caso aqui, amostra de áudio, né? Que seriam audio samples. Então, todos os sons que vêm com o Ableton, eles estão dentro dessa aba. Então a gente vai ter aqui clap, né? Que são as palmas. Vamos ter conga, que é a percussãozinha, né? Tem de tudo aqui, tem muita coisa. Pra gente já ter um ponto de partida, né? Pra você começar a fazer sua música. Toda vez que eu vou clicando nesses clipes, eu consigo ouvir eles, tá? Outra coisa que é uma dica maneira, que quase ninguém sabe, por incrível que pareça, todo mundo que eu falei isso não sabia, é o seguinte: se você usar a flechinha do teclado para a direita, você consegue tocar o sample quantas vezes você quiser, ó. Você consegue repetir o sample. Então você pode usar também flechinha para baixo e para cima para andar pelos sons aqui, ó. E pode repetir os sons usando flechinha para direita. Eu falei para esquerda da primeira vez? Então, o que acontece? Aqui, isso vai agilizar, né? A tua escolha dos samples. Você pode ir passeando pelos samples, pode ir repetindo eles. Uma coisa bem interessante do Ableton também é que ele reconhece os tipos de samples. A gente vai entrar em mais detalhes sobre os tipos de sample, mas basicamente ele sabe quando o sample é um loop, quando é uma repetição, e ele sabe quando o sample é one shot, que a gente chama, que toca uma vez só. Então, por exemplo, esse aqui que é one shot, ó, ele vai tocar uma vez e ele não vai repetir. Ah não, ele vai repetir sim porque é longo, ele pensou que era um loop. Aí ó, esse aqui ele não repetiu porque ele identificou que é um sample one shot que toca uma vez só e não repete. Vamos pro próximo aqui que seria templates. Aqui o Ableton ele vem com alguns templates que seriam projetos pré-salvos aqui. Então a gente tem o projeto padrão. Ele vem com um projeto de gravação de 8 canais, para você gravar alguma música com 8 canais. Ele tem esse aqui de demo, tem o de podcast. E esse Ghost Master e Mix fui eu que criei aqui, porque é um template para eu fazer minhas mixagens, masterização. E os Ghosts, que são as músicas que eu produzo para outros artistas, né? Vindo aqui para baixo, a gente tem o Places. Aqui eu vou ter mais categorias, então aqui eu tenho packs do Ableton, que seriam coisas que você consegue baixar dentro do site. Até ele diz aqui, ó, get more packs at ableton.com. Então você consegue baixar algumas bibliotecas diferentes. Lá no site do Ableton Live tem bastante coisa de graça para baixar. Então você consegue baixar instrumentos, samples, tem um monte de coisa lá que você faz o download e consegue inserir aqui dentro do Ableton Live, beleza? Os samples, galera, são amostras de áudio, tá? Então você vê aqui, ó, que se você vir no nome do arquivo, você vai perceber que ele tá em Wave, ó. Esse aqui tá em AIF. A gente tem vários formatos de áudio, então pode ser que tenha alguns sons em MP3, uma música, alguma coisa assim. Então, todos os samples, eles são arquivos de áudio. Então, o que acontece? Os instrumentos que a gente tem aqui, eles são sintetizadores, tá? É um instrumento virtual, entendeu? Como se fosse um instrumento de verdade, você pegar uma guitarra ali, a guitarra por si só não toca nada, né? Você tem que tocar ela para sair som. O instrumento aqui dentro do Ableton é a mesma coisa, é um instrumento virtual que você vai colocar ali, você vai poder tocar. Você consegue gerar sons a partir desses instrumentos, beleza? Se você tá gostando desse conteúdo, já senta o dedo nesse like e aproveita para se inscrever no canal da Hexágono Música, para não ficar de fora, que a gente tá preparando muitos conteúdos incríveis
incríveis aqui para você que você vai ficar de cara. Aqui a gente tem uma abinha chamada Push, que no meu caso aqui ela tá cinza claro, porque eu não tenho a Push. A Push é uma controladora do Ableton Live. Ela é uma controladora externa que você compra e você consegue utilizar ela junto com o software. Como eu não tenho essa controladora, essa opção para mim fica cinza claro aqui, porque eu não tenho, né? Se eu tivesse, conectasse ela aqui ia aparecer opções, né? Então ele tá até me dizendo aqui, ó, Connect Push with Live e... Entendeu? Ele tá falando que é pra você conectar ali, que daí o bagulho vai aparecer. Basicamente é isso, tá? Aí a gente tem aqui User Library. Aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Library não é livraria. Library é biblioteca. Então beleza. Aqui User Library é a biblioteca do usuário. Então aqui você pode começar a salvar algumas coisas. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho o meu Bass Minimal 1 aqui salvo. Tenho o Bass Sound Clope, Bass Sound Clope 2. Eu tenho aqui um projeto de bateria. Eu tenho Drum Bus CLS, que isso aqui eu uso para fazer minhas mixagens. Então eu já deixo meio que salvo. Então se eu jogar isso aqui, vai carregar algumas coisas que eu uso para fazer minha mix. Por exemplo, vai abrir um monte de plugin aqui, um monte de efeito. Ó, vou carregar aqui, ó. Ele já carrega um monte de coisa aqui, ó. Que é o que eu uso pra fazer... Lá no meu processo de mixagem eu uso isso aqui, entendeu? Então, pra eu não precisar ficar jogando efeito por efeito, eu já deixo pronto ali, aí eu arrasto um só, ele já abre tudo, beleza? Então essa é a vantagem da biblioteca do usuário ali, que você pode guardar, pode salvar várias coisas e tal. Num vídeo mais pra frente eu posso mostrar como criar essas... Como você salvar os seus favoritos aí e criar esse tipo de coisa, beleza? E aí aqui a gente tem Current Project, que é o projeto atual, então aqui ele me mostra tudo que eu estou utilizando no projeto que eu estou fazendo nesse exato momento. Como o projeto está vazio aqui, não aparece nada, beleza? E essas outras pastas aqui fui eu que adicionei aqui dentro do software. Então eu tenho aqui os meus samples, né, as minhas amostras de áudio. Aqui eu tenho em andamento PC, são os projetos que eu estou trabalhando nesse exato momento. Eu tenho uma pasta chamada Mix e Master, que são onde eu estou fazendo, onde aparecem os projetos que eu estou masterizando ou mixando nesse exato momento, né? Meus projetos e tal. Para adicionar pastas aqui, eu uso essa função Add Folder, e aí ele vai me perguntar onde é que tá a pasta e você pode adicionar ali, beleza? Para ser mais rápido, né? Para não aprofundar muito nesse assunto. Agora eu quero mostrar as abas do Ableton para você, que é o seguinte, o Ableton ele tem várias abas, então você consegue fechar janelas e abrir janelas aqui dentro dele para deixar o software do jeito que fica melhor para você. Então, por exemplo, se eu vim com o mouse aqui em cima do lado esquerdo, ó, eu tenho esse triângulozinho. Se eu clicar nesse triângulo, eu fecho o browser, ó. Então eu posso abrir e fechar o browser. Esse triângulo, eu tenho ele aqui em cima do lado esquerdo, eu tenho embaixo do lado esquerdo também, e eu tenho embaixo do lado direito. Eu tenho esses três triângulos. Então, basicamente, o primeiro triângulo, eu vou abrir e fechar o browser. O segundo triângulo, eu vou abrir uma ferramenta chamada Infoview, que é uma ferramenta muito importante para quem está começando a produzir música eletrônica dentro do Ableton, que o Infoview nada mais é do que uma janela que aonde você passar o mouse, ele vai explicar para que serve aquele parâmetro que o mouse está em cima. Então, no caso aqui, ó, eu tô com o mouse em cima do Infoview, então ele explica para que ele serve, né? Passo o mouse aqui em cima, ó, ele vai me explicar para que serve esse botão. Passo o mouse aqui, ó, ele vai me explicar para que serve esse parâmetro aqui. Vou passar o mouse aqui, né? Ele vai explicando. Aí você fala, ah, Carlinhos, mas eu não falo inglês. Eu também não. Então, estamos ferrados? Não, você pode pegar o celular, abrir a câmera no Google Tradutor e traduzir o que está escrito ali, né? Nós estamos em 2024, né? Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa para você não saber falar inglês, né? O outro triângulozinho que a gente tem aqui embaixo do lado direito, ele vai fechar essa janela de baixo, que se chama Detail View. O nome dessa janela é Detail View. Então, dentro dessa janela, a gente vai enxergar duas coisas. Ou a gente vai enxergar o efeito que a gente está utilizando no canal, ou a gente vai enxergar a amostra de áudio ou o que a gente está escrevendo no instrumento. Eu não quero aprofundar muito, eu não quero ser muito técnico e tal, porque você está tendo o primeiro contato com o software agora. Então aqui dentro dessa janela, ou eu vou ver áudio, ou eu vou ver MIDI, né, que são os instrumentos escritos ali, ou você vai ver os efeitos que estão sendo utilizados dentro do canal, tá? Efeitos ou instrumentos ali que vão ser utilizados. Aqui, como que vai funcionar? Eu vou representar isso aqui de uma forma mais visual, tá? Vamos jogar aqui um efeito dentro do canal. E vamos jogar, vou criar aqui como se eu fosse escrever um instrumento. Vamos jogar um instrumento dentro do canal também. Vamos jogar qualquer coisa aqui, ó. Pode ser esse aqui. Beleza, aqui eu tenho um canal funcionando. Então o Detail View ele vai servir da seguinte forma. Se eu der 2 cliques no nome do canal, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui embaixo o que está dentro desse canal. Se eu der 2 cliques no canal do lado, no nome do canal do lado, ó, eu vou enxergar o que está dentro do canal do lado, que no caso é nada, né? Não tem nada no canal do lado. E aí eu voltando aqui eu consigo enxergar.
Se eu der 2 cliques aqui, ó, nesse quadradinho, que a gente chama de clipe, eu vou enxergar o que supostamente eu teria escrito aqui, né? Então eu tenho 2 janelas em uma aqui dentro do software, né? Eu consigo enxergar o que está sendo escrito para o instrumento tocar e eu consigo enxergar o instrumento e os efeitos que tem dentro do canal. Beleza? Aqui eu estou usando um canal de MIDI, né? Então no canal de áudio vai ser basicamente a mesma coisa, só que em vez de eu enxergar as notas, eu vou enxergar o arquivo de áudio. Então, por exemplo, se eu vim aqui e jogar um sample aqui dentro, vamos jogar aqui, ó. Só arrastar, né? Olha só que interessante. Tudo que eu quero dentro do Ableton ouvir ou ver é só arrastar para dentro do canal desejado, beleza? Então, olha só, agora eu tenho essas 2 visões. Eu tenho a visão do arquivo de áudio aqui embaixo e se eu der 2 cliques no nome do canal, eu tenho a visão dos efeitos que poderiam estar aqui. Vamos jogar um efeitinho aqui, ó. Vou arrastar para dentro do canal também, ele já vai aparecer aqui, beleza? Então, repare que aqui dentro do Ableton, o canal que está selecionado ele fica um pouquinho mais claro, para você saber para onde que você está olhando, né? Então, se você clicar no canal do lado, ó, você vai perceber que ele vai ficar um pouquinho mais claro e você já vai saber que aqui não tem nada, né? No outro canal, a mesma coisa, ó. Ficou um pouquinho mais claro e você vai perceber que aqui tem os instrumentos. Fechou? Beleza, aqui em cima eu tenho a barra global. Dentro da barra global eu tenho todos os parâmetros relacionados ao projeto como um todo, né, o global. Então, por exemplo, vou dar um zoomzinho nessa primeira parte aqui, ó. Aqui eu tenho o BPM do projeto. Então, por padrão, o Ableton vem em 120, mas eu posso clicar, digitar o BPM que eu quiser aqui. Por exemplo, eu gosto muito do 128, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, 128 BPM. Vou digitar 128 BPM, vou dar um Enter, agora minha música está em 128 BPM. Você pode mudar também aqui, clicando com o mouse e arrastando para baixo ou para cima. Ó. Para baixo ele fica mais lento, para cima ele vai ficar mais rápido. Vai aumentar, né, o BPM. Beleza? Aqui eu tenho um botãozinho de metrônomo também, se você apertar ele você vai ouvir o pip, pup, pup, pup. Só que aqui tá super lento, né, vamos dar uma acelerada. Dá pra você ouvir também o siriguejo aqui, ó. Você vê, isso aqui tem a ver com o global do projeto, né? Você tem aqui, do outro lado, aqui no meio, eu tenho o botão de play, botão de stop e botão de rec, que é o play no projeto todo, stop no projeto todo, e o rec no projeto, beleza? Pra gente finalizar, eu vou mostrar o maior diferencial que o Ableton Live tem comparado com outros softwares, que é a segunda tela. O Ableton ele tem 2 telas, então eu tenho a tela de cenas, que seria essa tela aqui, na vertical, e tenho a tela de arranjo, que seria essa tela aqui, ó, tcharam, mudou para outra tela. Como que eu fiz para mudar de uma tela para outra? Eu apertei o Tab do computador. Ou você pode vir aqui em cima do lado direito com o mouse e apertar esses 2 botõezinhos aqui, ó, bonitinhos, que mudam de uma tela para outra. Inclusive, se você juntar esses 2 botões aqui, você vai perceber que essa aqui é a logo do Ableton, né? Então, eu tenho a tela de cenas e tenho a tela de arranjo. A tela de cenas, ela vai servir para você começar a criar ideias, para você discotecar, para você fazer o chamado live, né, que são apresentações tocando em tempo real e tal. A tela de arranjo, ela tem uma timeline, né? Então, se eu der o play aqui, ó, eu vou ver a linha do tempo passando. E eu consigo enxergar aqui, ó, vou dar um zoom, o tempo da música, tudo bem certinho. Lá na tela de cenas eu não tenho isso, beleza? Outra diferença entre a tela de arranjo e a tela de cenas é que a tela de cenas ela serve para você começar a criar ideias ali, discotecar, ela não serve para você produzir a música em si. Então na tela de cenas você não consegue exportar nada. Então, por exemplo, se você começou uma música na tela de cenas e você quer tirar do software para ouvir no carro, por exemplo, ou mostrar para algum amigo, você não vai conseguir. Você vai precisar passar isso aqui para essa tela, que é a tela de arranjo, para você poder exportar isso para fora do projeto, beleza? Por que isso? Porque o arranjo é aqui realmente onde a gente faz a música, né? A música ela é criada dentro dessa tela, por isso a gente só consegue exportar as coisas do software quando estão dentro dessa tela. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que isso acrescente muito para você aí e é só o começo. Valeu!